Seja muito bem-vindo, tripulante, à Taberna Intergaláctica. Eu sou o Pedro Guina. Eu sou o Alésios, do Universo Lúdico. E hoje o cast será sobre um excelente filme chamado Parasite, que foi um filme que teve 6 indicações ao Oscar agora em 2019 e que eu me arrisco a dizer que é o meu filme preferido de 2019. E quiçá o melhor filme da década, porque ele é excelente. Ele é muito bom. Antes de a gente começar a debater, Alessio, sobre os pontos do filme, sobre a mensagem, sobre arte, né, produção, você quer contextualizar um pouco o pessoal sobre o que se trata? Eu acho que é uma boa, velho, porque o enredo do filme, ele fica tudo baseado numa coisa que é uma família muito, muito pobre mesmo, beirando ao miserável. Eles têm uma oportunidade muito esperta de conseguir se introduzir numa família muito milionária. E daí eles conseguem, todos os integrantes daquela família conseguem se introduzir dentro dessa mansão, dessa outra família milionária. E daí é que o filme desenvolve muito mais a respeito de questões sociais e tal. Sim, é muito, muito da hora. Lembrando, pessoal, que esse cast, obviamente, vai ter muito spoiler. Então, se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo que você vá, assista, ok? E depois volte aqui para você poder escutar o cast. E volte mesmo, porque é um filme que é muito legal assim, de se debater, de escutar opiniões alheias sobre ele, porque é um filme muito complexo, que aborda diferentes camadas, né? Acho que tem diferentes interpretações, então é muito, muito, muito bom discutir esse filme com outras pessoas. Eu acho que se tem um filme pra se discutir com outras pessoas sobre interpretação e tal, e não só sobre interpretação, é sobre pequenos detalhes ao longo do filme que são muito bons, é muito rico em detalhes o filme, que às vezes uma pessoa não pega, mas aí a outra capta, e daí trocar ideia sobre isso é demais. Sim. Como você falou, né, o filme ele retrata uma família muito pobre e aí eles têm a oportunidade, na verdade, o filho dessa família, né, a família ela é composta de 4 integrantes, né, isso, é o pai, a mãe, o filho e a filha, agora eu não me lembro o nome de todos, eu sei que o pai é o Sr. Kim, a filha é a Jéssica, né, o nome dela sem ser coreano, né, porque eles têm os nomes coreanos e os nomes não coreanos, né, assim dizer. É um nome ocidental junto com o nome coreano. E o filho é o Kevin. Kevin, né? É isso? É Kevin. Kevin. Isso, o nome da mãe agora me fugiu, cara. Eu posso até dar uma googlada aqui pra ver se eu acho o nome da mãe. O nome dela é Kim Chang-suk, sei lá, Kim Chang-suk, alguma coisa assim. O Kim, né, que é o nome do pai também, é referente à família deles, né? Agora aqui dando uma googlada eu vi. Então todos eles são Kim. E aí tem, né, os nomes, assim, mas a gente vai se referir durante o cast como pai, mãe, filho e filha. Os integrantes vão ser basicamente isso. O pai, a mãe, o irmão e a irmã, ou filho. Acho que irmão e irmã, acho que é melhor, né? Pra isso, acho que é melhor. Então, continuando a linha de raciocínio, o irmão, ele recebe uma proposta do amigo dele, né, que é o Min. O nome dele eu lembro, é o Min. Que é tipo um brother dele, né, que parece que eles são amigos há muito tempo. E aí esse amigo dele, ele vai fazer um intercâmbio, né? Parece que ele vai sair da Coreia. E ele dava aula de inglês pra filha dessa família rica. E daí, como ele confia no filho, né? Que é o Kevin, ele vai lá, conversa com o Kevin, ele sabe da situação do Kevin, sabe que eles passam necessidade e oferece esse trabalho pro Kevin. Eu preciso de fazer... O contexto da história não é exatamente só porque o cara é pobre e ele quer dar uma oportunidade. É porque esse amigo do Kevin, ele percebe, mano, esse meu amigo ele é muito fudido. O Kevin é muito fudido de grana. O cara é muito perrapado. Então, por ele ser muito perrapado, a mina que eu tô dando aula, ela é muito bonitinha. E eu quero dar em cima dela quando eu voltar. Eu quero continuar... chamar ela pra sair, namorar com ela quando ela voltar. E eu sei que esse meu amigo fudido, ele não tem grana pra poder namorar com ela, pedir pra chamar pra sair, né? Ele não tem cacife pra isso. Então eu quero que seja ele no lugar, dando aula de inglês, e no lugar de qualquer outro amigo meu, porque qualquer outro amigo meu vai ter grana pra chamar ela pra sair, e esse não pode. Então é conveniente pra mim que eu chame esse amigo fudido de grana miserável, que ele dê aula de inglês pra essa guriazinha. Caramba, é isso que eu falo. Pode crer, isso velho. Que é da hora.
Eu não É tinha muito da hora reparado isso. nisso. Eu não tinha reparado nisso, na real. É muito da hora. Eu pensei no sentido de, tipo assim, eu vou chamar ele, porque ele é um cara mais humilde, né? Ele é um cara que, tipo assim, tem uma situação mais financeira, tem uma situação financeira muito boa. Logo, ele vai dar mais valor no trampo e não vai cagar a situação toda. Tipo, É. eu não pensei nesse lance aí que você falou, tipo, no outro, nesse olhar maldoso, tá ligado? Tem um olhar muito maldoso do cara. E a gente saca naquela conversa que eles estão no barzinho lá do início do filme. Pode crer, eu não saquei isso. É. Sério, Tá. eu não saquei. Pois é, mas tem mais alguns pontos que eu gostaria de pegar aí logo no início do filme, que é assim, a família, da mesma forma, não é só uma metáfora, é porque fisicamente existe uma diferença de hierárquica, assim, né, dizendo que uma família é muito pobre e a outra é muito rica, em que a família muito pobre, ela vive abaixo da rua. Assim, existe uma rua que tem uma ladeira, são várias escadas. Você desce pra mostrar o quão miserável, o quão pobre é essa família. E quando chega no fim da rua, que é uma rua sem saída, eles moram quase como se fosse um bueiro da rua. É o lugar que ele tá abaixo do nível da rua. Sim. Pra dizer o quão miserável que eles estão vivendo. Em contraste, essa família milionária, você tem que subir escadas e chegar até a casa dessa família, entendeu? Então não é só uma divisão financeira que a gente vê, mas também tem uma divisão física. E outra coisa que eu acho muito interessante de pontuar é que se você vê no início do filme, todos os familiares, todos os entes da família, eles têm pontos, qualidades, eles têm qualificações, skill, tá ligado? Eles não são um perrapado por simplesmente falta de oportunidade, falta de estudo. Não, o pai, ele, durante muito tempo da vida, ele foi um ótimo manobrista, tanto que ele é tão bom manobrista que mais adiante na história do filme mostra, né, esse ponto dele ser um bom manobrista. A mãe, ela foi atleta de arremesso de peso. No início do filme mostra uma foto dela jovem, arremessando peso. Mostra as medalhas, né? Mostra medalhas, mostra uma foto. A filha, ela é excelente na manipulação de imagem, tanto que ela falsifica um documento lá pro diploma. Um diploma pro irmão poder ir se introduzir na casa, né? E convencer que tava que ele é estudante e tal, porque ele não tá estudando, ele não tá numa faculdade, então eles falsificam pra que ele possa fingir que tá estudando pra poder trabalhar e ensinar inglês pra guria. E ele, em si, o cara, ele manja de inglês, ele é um cara muito bom de inglês. E no final, toda a família em si, ela é muito boa em atuação, né? Porque eles têm que atuar que eles são outra pessoa na hora que eles vão pra dentro da casa e tal. E aí que mostra, não só isso, que todos eles têm qualidades, ou seja, não quer dizer que eles ficaram vagabundeando a vida inteira e não conseguiram nada na vida. Eles só não tiveram sorte, entendeu? Aquela coisa, existe aquela condição que você não tem sorte, você tenta um emprego, você é demitido por qualquer motivo e tal. São pessoas que eles são pobres hoje, não porque não fizeram nada. Eles têm habilidade e só não tiveram sorte na vida. Essa questão da atuação, né, que eles são muito bons de atuação, eu acho que também se deve ao tanto de trampo que eles fazem, sabe? Porque você vê ao decorrer do filme que o pai já trabalhou com 300 mil coisas e que eles também, né, tipo assim, eles fazem muito bico pra ganhar grana. Sim, então eles têm que sim. convencer muita gente a arrumar um trampo pra eles, tanto que no começo, uma das cenas iniciais do filme é eles montando caixas de pizza. Exatamente. E aí dá um BO, né? Porque um quarto das caixas são montadas erradas. E aí eles têm que convencer. E aí você percebe que toda a família, assim, eles são muito bons em enganação, né? Eles são muito bons em grupir, assim, de dar a volta na situação. Eles se viram muito bem por conta da situação que é imposta a eles, né? Tipo assim, como eles são eles têm que se virar aos 30, eles realmente se viram aos 30. Não, isso não é uma coisa nova, isso é uma característica que a gente vê. Era justamente o segundo ponto que eu queria falar, ainda bem que você me lembrou.
é muito comum as pessoas muito pobres, muito miseráveis, o que resta pra elas é a astúcia, é a esperteza. A gente vê isso no Chaves, sabe? A Chiquinha, pobre, conseguindo dar migué no seu barriga, no nhonho. A gente vê isso no Charlie Chaplin, conseguindo dar migué em gente rica pra poder roubar comida de gente rica, sabe? Esse lance de que o pobre não tem mais nada além da sua própria sapiência, da sua própria experiência de vida, de ter sofrido muito. Então o que resta é isso, é o que essa família tem. Só que daí mais adiante, no meio do filme, mostra que a esperteza, né, você tentar enganar muita gente por muito tempo, acaba se voltando contra você e isso acaba, né, sendo a parte positiva e negativa ao mesmo tempo, uma qualidade positiva e negativa ao mesmo tempo. Eu tenho só 2 colocações para fazer, de dar uma voltada no que você falou, que eu acho interessante a gente falar. Eu concordo com isso que você falou da esperteza, né? Eu acho que é uma esperteza que eles criam, né? É meio que um mecanismo de defesa, assim, né? Isso, pra sobreviver, né? Um mecanismo de sobrevivência, né? Isso. Mas agora voltando lá, que você disse das diferenças sociais, né? Que você vê que eles moram muito abaixo, né? E isso é mostrado que eles moram, tipo um sótão, assim, né? Da rua, tipo um bueiro. É um bueiro. E a casa Porão. a casa é deslumbrante. Mas não é só isso, não é só uma questão de arquitetura. O diretor, né, o Bong Joon-ho, ele faz questão de deixar assim isso bem explícito na edição, na montagem, nos planos que ele coloca. A cena inicial do filme, ela começa em um plano filmando o varal do sótão. E você já vê que é do porão ali, da casa deles, né? Você já vê que é uma casa abaixo do nível da rua. Isso. E aí a câmera desce mais ainda. Dá uma sensação de claustrofobia, porque você sente que eles estão ali, tipo, apertados, esmagados. Agora você vê a casa dos ricos, é um campo aberto, sabe? É uma casa espaçosa. Os planos dão a entender isso. Outra coisa, a saturação da imagem. Quando eles estão na casa deles, que é no porão ali, as cores são mais esverdeadas, mais amareladas, com menos saturação, com um contraste mais alto. Quando você vê um plano da casa, tem uma saturação maior, é mais verde, as cores são mais vivas, tem menos contraste, tudo é mais brilhante, sabe? Então, além da questão arquitetônica da coisa, né, que é tipo assim, a casa é deslumbrante, né, tanto é que ela é feita por um arquiteto mesmo, né, do filme, que é um personagem do filme, que é o antigo morador da casa, que é tipo um arquiteto que é super renomado. Tem essa questão de construção, mas também tem essas questões técnicas que o diretor coloca propositalmente. Outro ponto que eu acho bem legal falar do começo, que é que pra mim, eu não sei se pra você isso rolou de assistir o filme, mas é o presente que o amigo dá pra ele, que é o rolê da pedra. Que é a pedra. É importante. Isso, a pedra é super importante, a gente esqueceu de falar. A pedra é muito importante. Esse amigo que a gente falou do início do cast, que conversa com ele, que fala pra ele lá das aulas de inglês pra menina rica, ele dá uma pedra, que ele diz que é do vô dele, né? É do vô, não lembro se era do vô ou se era do tio. Eu sei que era uma pedra que ele dizia que trazia sorte e tal, né? Por isso que deu de presente pra ele. Uma pedra, eu assisti o filme agora para regravar o cast, então a palavra tá fresca na minha cabeça. É saúde material pra família. É algo que vai trazer, tipo, prosperidade financeira pra família. Sim. E então, pra te ver a importância da pedra, né, velho? Sim. E aí, junto com o recebimento da pedra, desencadeia essa jornada dele, né? Ele recebe a pedra, ele recebe a proposta do amigo e aí ele vai. E dá pra perceber que essa pedra tem muita importância pro personagem, né? Pro filho, no caso, que é o que inicia com o trabalho na casa. Sim. Porque em vários pontos do filme aparece ele abraçado com a pedra, ele falando sobre a pedra. Então ele realmente abraça essa ideia da pedra, que a pedra vai trazer saúde financeira para a família dele. Sim. Voltando à parte da esperteza e tal, o filho, ele é o primeiro a ser introduzido por causa de uma oportunidade que aparece pra ele externa, que é o amigo dele, que acha que ele é um pai rapado e por isso ele não vai roubar a namorada dele, que tá ensinando inglês. Então ele começa a ensinar inglês e ele é muito competente em ensinar inglês. E daí logo no primeiro dia, ele já consegue dar um migué pra dona da casa, né, pra mãe daquela família,
E fala, eu conheço uma pessoa que viajou para os Estados Unidos e tal, ela é muito boa em poder educar os filhos, e daí eu posso te passar o contato pra ela. Você quer o contato dela pra você controlar o seu filho? Porque ela tem um filho que no início mostra ele dando flechadas, brincando de índio e bagunçando a casa inteira e tal. E daí, nisso, é a oportunidade pra que ele introduza a irmã dele pra dentro da casa. Logo em seguida, a irmã dele também consegue introduzir o pai para que ele seja o motorista, e é excelente a forma como ela consegue. E logo depois o motorista consegue chamar a mãe também, e daí ficam os 4 dentro da casa. Daí vamos desenvolver um pouco mais em cima disso, de como que eles conseguem entrar. Porque eu acho muito foda isso, velho. É muito legal, é tipo... É principalmente a guria, velho. A guria, como que ela conseguiu colocar o pai pra dentro da casa é muito bom. Ela é a mais esperta, assim, né? Tipo, dá pra perceber. Ela é a mais ligeira, assim. Primeiro, ela entra, né? Pra entrar como professora de artes, né? Do menino, que é o filho da mulher. Porque a família rica, ela também é dividida em pai, mãe, filho e filha. Certo? É a mesma estrutura. Isso é muito legal. Então, meio que é tipo um reflexo mesmo, né? Porque... tem pai e mãe, filho e filha, filho e filha. Então, tipo, é um pra cada mesmo, então é contado. E aí, o Kevin, quando ele vai dar aula de inglês, ele vê, né, o que o Alessio falou, que é um menino muito hiperativo, ele tá tocando flecha pra casa, tal, pulando, gritando. E daí ele vê uma arte, né, do menino, tem aquele quadro, né? Isso demais, velho. Que o menino... É muito engraçado essa cena. Que ele olha assim, ele começa a olhar o quadro e daí ele começa a conversar com a mãe do menino, né? Que é a mãe do menino que fez a contratação dele, né? Uhum. Que foi com ela também que ele teve que desenvolver para poder dar aula, né? Ela até assiste uma aula dele. E aí eles começam a conversar sobre o quadro. E daí a mãe começa a falar, né, do filho, né? Tipo assim, ela enche a boca pra falar do filho, não, porque meu filho é um gênio, que não sei o que lá, que meu filho é muito artístico e tal. E aí o menino, ele realmente entra na pira, né, pra encher os olhos da mulher, pra demonstrar que ele realmente é uma pessoa boa e tal, né? Porque ele tá nessa de causar boas impressões. Uhum. E aí, tipo, o menino fez um autorretrato no final das contas, e aí, tipo, tem uma parte que ele pergunta se era um chimpanzé, né? Isso aqui eu acho que um babuíno, uma coisa assim. É um chimpanzé, é um chimpanzé, né? Não, é um autorretrato. É muito bom. Aí ele larga uma do tipo, não, mas é porque os artistas jovens, os artistas novatos, eles são muito difíceis de compreender, pelo tanto, ele tipo, manda um miguelão, assim. Então, os artistas são incompreendidos. Isso. Isso é a construção do personagem pra que ele seja querido, né, tenha bons olhos da mãe dessa família rica, pra que depois ele consiga introduzir a irmã, né, e consequentemente o resto da família. Porque nessa conversa que ele tá tendo com a mãe, aí a mãe conta pra ele, né, que tipo, o menino, o Dasson, né, ele teve várias professoras de artes, mas tipo, ninguém dá conta dele, porque ele é um menino muito hiperativo e tal, e aí sim ele introduz a irmã dele, né, ele fala, não, porque eu conheço a prima de um amigo meu que estudou fora, e, tipo assim, ele dá mó miguelão pra poder indicar a irmã, né? Mas ele até fala, assim, tipo, ele usa algumas paradas de, tipo, não, mas ela é muito requisitada, tal, não sei se ela vai topar, não sei se tem espaço na agenda dela, tal. E a guria, logo depois, ela dá a primeira aula, ou a segunda aula, enfim, ela dá algumas aulas pra criança de artes. E daí o pai chega na casa e fala, você pode pegar o meu motorista, né? Ele tá com o carro, tá a serviço ainda, ele pode te levar pra casa. Daí ela vai pra casa, só que ela tem toda uma personalidade, ela encarnou uma personalidade em que ela é uma mulher super séria e tal, né? Ela é imponente, no que ela fala tem que ser aquilo e acabou. Daí o motorista começa a meio dar em cima dela, dar um mole pra ela. Ela fala, eu quero ir pra estação. Acabou, tem que nascer na estação. Tu não vai me levar pra casa. Eu vou pra estação de trem. E daí no que ela faz isso, né? Ela se impõe pro cara. Ela tira a calcinha dela e deixa a calcinha perdida ali no carro. Pra que depois, no dia seguinte, o pai, né, da família rica, né? O cara milionário e tal, que trabalha pra Mercedes-Benz, né? O cara é algum diretor da Mercedes-Benz, uma coisa assim, de tão rico que ele é. Ele chega e encontra a calcinha no banco de trás, e daí
Ele até desconfia da guria, só que ele desconfia muito mais do motorista, porque ele acha que o motorista pegou alguma mina e transou com ela ali no carro, né? Sim. Pode falar. Não, e daí o que eu tava tentando lembrar agora era da questão de que... Porque eles têm uma certa lógica, os dois, o casal rico conversando. Ah, como alguém deixaria só a calcinha e não deixaria o brinco? Não deixaria cair um brinco, um fio batom, de cabelo. sei lá, um fio de cabelo, Parece que isso aqui é premeditado, tá ligado? Alguém... Mas aí eles chegam na dedução de que o motorista usava drogas, né? É tipo uma Isso, parada que poderia... que não tem nada a ver, né? É um negócio muito nada a ver. Mas aí eles têm a conclusão e demitem o motorista. E a guria se safa porque como ela tem essa postura séria, ela fala, não, ele até... O seu motorista insistiu pra me levar pra casa, mas eu fui imponente e falei, eu quero ir pra estação. Ela quis mostrar o quão reservada que ela é, né? O quanto que ela é uma menina reservada. E daí, tipo, a calcinha não era dela. Tipo, ela não transou com o motorista, né? Ela quis provar isso pra família. Só um ponto que também ela queria ser levada pra estação pra não mostrar a casa dela também, né? Porque Exatamente, Porque para não cair a ficha do disfarce, né? Porque ela lá na casa, ela encarna uma personagem. E essa personagem é uma pessoa que é bem de vida, né? E na real ela não é. Então o motorista não poderia deixar ela na porta da casa dela. E aí meio que, tipo assim, é meio que um plano bem bolado na cabeça dela. Né? Bem premeditado. E aí ela manda essa da calcinha. E aí o motorista é mandado embora, né? Ainda até rola uma conversa, né? Da mãe com ela. E aí a mãe pergunta pra ela se o motorista falou alguma coisa, tal. E aí ela fala, não, é que eu pedi pra ele me deixar lá na estação, mas ele insistiu, tal. Ele parecia tão educado, assim, bancando uma ingênua, né? E daí a mãe fala assim, mas é propositalmente. E daí a mãe fala, não, porque você é muito bobo, você é muito ingênua, tal, você não sabe que esse cara é capaz, tal, e acabando, tipo assim, no final das contas, o cara que se ferra, e aí daí a mãe inventa uma desculpa qualquer e manda o cara embora, né? Uhum. Isso aí. Que daí é quando consegue a oportunidade de contratar o pai da família, né, o pai pobre da família, e como ele já tem experiência em ser manobrista durante muito tempo, aí é que ele dirige muito bem. Então o cara, assim, tem o pai rico e tem o pai pobre, né? O pai rico da família, ele vai fazer um teste, só que daí ele diz, isso aqui não é um teste, mó migué, não é um teste mesmo, não. E daí ele tá com uma xícara de café, e quando o pai pobre vai fazer a curva, ele faz a curva perfeita, assim, suave, tanto que a caneca nem mexe direito. O líquido da caneca, né, não mexe. Isso, e daí ele vê, você realmente é um bom motorista, né, você dirige muito bem. E daí é assim que ele consegue ser contratado, que é justamente aquela coisa que eu falei, da skill que todo pobre tem ali, né. E daí ele consegue. E a mãe, aí a mãe é foda. A mãe é foda porque, assim, eles fazem um migué em que eles conseguem fingir que a governanta da casa, e essa governanta é um personagem muito importante pra história, a governanta da casa, que, né, a empregada ali, que lava a louça, que faz a comida, eles conseguem fingir que ela tá com tuberculose. E como que elas fazem isso? A personagem tem alergia a pêssego, aos pelinhos que tem no pêssego. E daí eles conseguem... Então pêssego não entra naquela casa. E daí, só por causa dessa governanta. E daí eles raspam o pelinho do pêssego de uma fruteira qualquer aí. E daí, sempre que eles chegam perto da velha, eles vão lá e jogam aquele pelinho na velha pra que a velha comece a tossir, comece a espirrar, comece a passar mal. E daí, como ela tá tossindo, espirrando, tá toda fodida lá, é que é o migué pra eles dizerem, a velha, de repente, eu fiquei sabendo de epidemias de tuberculose. Cuidado, que ela pode ser a porta de entrada pra trazer tuberculose pra família inteira. E daí, através disso, desse medo, é que eles demitem a governanta pra que daí, então, a mãe da família consiga entrar e daí tá finalmente os 4 dentro daquela residência, tá ligado? Sim. É muito foda isso, velho. É muito da hora. É muito da hora porque esse plano da mãe entrar é o plano assim mais elaborado, é uma loucura total. Até que mostra uma sequência de cenas, né? Tipo, do pai ensaiando com o filho a atuação, do que ele teria que falar em determinado momento. Isso, eles treinam a atuação. Acho que não é tão legal a gente detalhar aqui, porque às vezes, até mesmo com spoiler, as pessoas escutam o cast, mas é bom a gente, tipo, deixar... Essa cena é uma cena que eu acho que é legal a pessoa assistir mesmo, né?
E quem assistiu já sabe como é que é, então tá de boa. Mas, tipo assim, é o maior plano mirabolante que eles fazem. E aí no final, assim, a cartada final, eles colocam, tipo, ketchup num papel higiênico que a velha tava tossindo. Daí a mãe... Pra fingir que era o sangue, né? E a velha daí tava a tossindo sangue. Não é ketchup, é pimenta, né? É pimenta. É um bagulho de cereja, velho. É? Um negócio meio cagado de cereja lá, que era vermelho. E daí eles fingem que é o sangue da velha, que a velha espirrando, tá tossindo sangue. E daí é quando a governanta é demitida. Tem um outro ponto que eu quero abordar em relação ao que você falou, Alessio, das skills, né? Você falou que, tipo assim, eles realmente são pobres, mas todos eles têm uma skill, assim, todos eles são bons em algo. Mas eu não sei você, quando eu tava assistindo, eu percebi isso apenas na segunda vez que eu assisti. Na primeira eu não percebi. Mas eu vejo que, apesar deles terem essas skills, parece que, tipo assim, todos, com exceção do menino, do Kevin, eles estão meio que desiludidos, assim, tipo, de trampo. Parece, assim, que o menino é o que mais se esforça pra conseguir um trampo, assim, ele mais se empolga, ele pensa no futuro, ele fala, não, porque aqui, ó, pai, eu tô falsificando esse certificado, mas isso aqui vai ser real, eu vou fazer uma faculdade. Ele é o único, assim, que projeta o futuro, ele é o único que é sonhador, assim, na família. Os outros, eles parecem que já estão meio estafados, assim, de pular de emprego por emprego, de não ter oportunidade, eles meio que estão desiludidos. Agora o menino, ele parece que ele é ele parece que ele é o único que tem esse feeling de querer crescer, de querer ganhar dinheiro, de querer, sabe, de fazer uma facul. E os outros parece que eles estão tão acostumados com a situação que eles meio que ficaram desiludidos. E isso eu acho que interfere, tipo, num ponto-chave do filme que a gente vai comentar depois do cast, né? Que é lá pro final do filme. Sim, isso é importante. Saber dessa personalidade do guri é importante. Mas eu acho que ao invés de a gente ficar contando todo o filme, é bom a gente pular e citar agora pontos importantes que você acha do filme. Como, por exemplo, uma coisa que eu acho importante... Não é que é importante, na verdade isso aqui é um detalhe que é o único detalhe que eu vejo defeito no filme. Que é aquela criança da casa que é mal educada, que bagunça e tal. Tem duas cenas do filme em que a criança ela existe para que o espectador, para que ela conte alguma coisa pro espectador e não uma coisa pra família que tá ali. O que eu quero dizer com isso? Nesse filme mostra muito que a família pobre é muito esperta e a família rica, ela tem uma certa ingenuidade. Não que é uma ingenuidade de, sei lá, de falta de experiência, mas é que é uma ingenuidade porque eles estão muito seguros de onde eles vivem. Sabe? Assim, quando tu não tem problemas financeiros, tá mais caro isso daqui? Foda-se, eu tenho dinheiro, eu vou comprar igual, sabe? Tipo, nem notei que tá caro. Sabe? Existe uma certa segurança. Vou sair na rua aqui, na minha rua tranquila, segura, sabe? Então, a ingenuidade deles é por não prestar atenção na segurança, porque não precisa prestar atenção nessa segurança. E daí o guri, em um momento, ele cheira um integrante da família pobre, cheira outro, e a princípio eles não fazem parte da mesma família, né? Eles são todos pessoas diferentes, que vieram de lugares diferentes, e a criança fala, nossa, eles têm o mesmo cheiro, sabe? Isso aí, não sei quem lá, o motorista também tem esse cheiro, né? O guri tem cheiro, a guria tem esse mesmo cheiro, e o motorista também tem o mesmo cheiro. Todos eles têm o mesmo cheiro. E isso é um detalhe em que a família, ela não presta atenção. A família rica, tipo, caga para essa criança. Então isso parece que é uma informação que é passada pra gente, como telespectador, e não pra essa família. Porque não existe nenhum momento na história em que isso chega a ser relevante. O guri ter notado que eles têm o mesmo cheiro. Eu discordo um pouco de você nesse sentido. Eu sei que você vai querer dizer. É relevante depois, quando o casal tá lá mais tarde, eles começam a conversar sobre o motorista, que ele tem um cheiro estranho, né? E eu acho que não só por isso, mas por o que causa, tipo assim, pelo fato do cheiro causar o gatilho no pai. Porque, tipo assim, o pai, toda vez que falam do cheiro, especificamente sim. O pai, ele fica muito incomodado. Eu acho que qual que foi a intenção disso? Eu acho que, tipo assim, foi proposital.
E eu acho que, tipo assim, eles insistem nisso. O filme insiste nisso. Tipo assim, tanto é que, tipo assim, eles batem muito mais nessa tecla do que era pra bater. Tipo assim, Na tecla do cheiro, você do tá cheiro, do cheiro de pobre, né? Do cheiro de metrô, de mofo. Pois é que tá. O cheiro se refere a um cheiro de pobreza, um cheiro de miséria, um cheiro de quem passa trabalho, né? Como se fosse suor, sei lá, o perrengue da vida, né? É isso o cheiro. Ele é bem descrito pelo pai ou pela mãe, né? Naquela cena do sofá, que eles falam que é um cheiro de pano fervido. Quando você ferve o pano e sobe aquele cheiro, sabe? Que no final das contas eles querem designar justamente o cheiro de pobre, né? Isso. Eles têm um cheiro estranho, mas como eles são ricos, não estão acostumados com esse cheiro, é o cheiro de pobre, né? Isso. E esse negócio do cheiro, juntamente com várias outras atitudes, né, da família rica, é o que explode lá, né? É o estopim para que aconteça aquela parada no final com o pai, né? Sim, porque ele vai se tornando, ficando incomodado, tal. E o espectador também fica incomodado, né? Porque, tipo assim, até a introdução dessa parada do cheiro, você vê o pessoal rico como um pessoal muito bom, assim, tipo, porque eles não têm maldade, né, até um determinado momento. E até os personagens do filme falam, né, não, porque o Sr. Park é muito bom, tal. Pode falar o que você quer falar, que depois eu quero voltar nesse ponto. Não, mas é que aí que tá. Eu quero jogar esse ponto lá pro final do cast, eu não queria falar agora. Que é o lance de que não existe muito bem nesse filme. Por mais que exista mostrar a realidade de hierarquias, de gente rica e gente pobre, essa divisão enorme, né, gigantesca que tem entre um e outro, não existe vilão. Eles não vilanizam os pobres, eles não vilanizam os ricos. Não é bem uma questão de vilania, de o bem contra o mal. Não existe isso, tá ligado? Existe pessoas na vida, né? A família rica, ela é boa e tem momentos maus também, sabe? É uma questão mais assim. É muito imparcial, né? Isso que É bem imparcial e não existe esse lance de jogar o rico contra o pobre, sabe? Não tem essa questão no filme. Isso eu gostei muito. Você tem mais algum comentário a fazer sobre... Tenho sobre a criança, que não é só essa parte do cheiro, que então... a família não presta atenção. A outra questão é que fica piscando uma luz, e essa luz é uma mensagem em Morse, código Morse, e a criança, ela consegue entender que aquilo é Morse, porque a criança, ela estuda com escoteiro e tal, e daí ela consegue, ela ainda mostra, tem uma cena da criança, ela traduzindo aquele código Morse, falando, me ajuda, estou aqui embaixo, uma coisa assim. E, tipo, isso não é relevante pra história. Tipo, não é relevante pro contexto, pro roteiro. Pra que aconteça alguma coisa, pra que a família olhe aquilo e se surpreenda e se assuste. Não tem. É por isso que eu tô dizendo. A criança, ela aparece nesses dois momentos. O cheiro e pra decodificar código Morse. A criança aparece pra que o espectador assimile alguma coisa. E não pra que aconteça no filme, realmente, propriamente, aquilo. Entende? Mas isso eu acho que se deve à família rica, achar a criança que a criança é tipo um lunático, sabe? Sim. Porque tem a parada do fantasma, né, que ele teve a convulsão. Isso. E desde então, a mãe contando, né, pra filha, né, tem uma cena específica dessa parte do fantasma. Ela conta que desde então eles começaram a ter um tratamento especial com o menino. Então eu acho que, tipo assim, essa parada de meio que relevar a situação, de tipo, deixa pra lá, tal, é delírio do moleque, sabe? Justamente porque já teve o exemplo do fantasma, então acho que eles meio que falaram, não, isso daí é fruto da imaginação do menino, tal, então acho que eles relevam, sabe? Eu acho que, tipo assim, tem essa justificativa pra deixar isso de lado. Pode até ter, realmente. Agora, eu lembrei daquela cena, que é ótima, em que eles ficam sozinhos na casa e daí eles tocam foda-se, né? Daí eles começam a tomar uns tragos. Essa é uma cena importante, eu queria continuar dessa parte aí, porque... Essa cena é absurdamente importante, é o segundo ato do filme. É, o segundo ato. É nessa cena que acontece o ponto de virada pro segundo ato, né? Que é quando a governanta antiga, né? Que é despedida pelo pelinho do pêssego, ela chega lá. O que acontece é que ela insiste em entrar na casa e fica insistindo, e daí ela mostra que ela
ela cortou o cabo da câmera de vigilância da casa, né, da CFTV, do circuito fechado da casa, e ela vai até um lugar, na despensa, em que lá abre uma porta secreta que o antigo arquiteto tinha feito, que é tipo um bunker pra guerra e tal, né? Sim. Nessa porta secreta, leva pra esse bunker, e nesse bunker tá vivendo, durante muitos anos, o marido da antiga governanta. Ele tá lá vivendo sozinho, sabe? Recebendo comida de vez em quando da governanta e tá lá vivendo como se fosse um prisioneiro, tá ligado? Como se estivesse em cativeiro. Sim, porque ele pegou dinheiro com a agiota e tal, né? Ele devia pra caramba. Isso. E ele tá meio que se refugiando ali pros caras não passar ele, né? Porque se ele sair de lá, os caras vão matar ele. E é por isso que a governanta é tão importante no filme. Sim. Ela continua sendo um personagem presente no filme. Justamente por causa disso. Que é quando fode todos os planos dessa família. Porque até a presença da governanta, até chegar a governanta, eles estavam de boa. Depois que a governanta chega, daí estraga tudo, todos os planos da família. Até esse ponto do filme, a família se encontra em um crescimento, assim, né? Tipo assim, parece que o filme começa com eles embaixo, né? Que é a situação deles lá, até que eles estão fazendo as embalagens de pizza, que vem o cara com vermifugando lá, né? Jogando inseticida e tal. E parece que, tipo assim, desse ponto até essa parte do filme que a governanta chega, é só crescimento, assim. Vai vindo melhoria, você vai vendo, tipo, eles almoçando num restaurante melhor, deles mais felizes e tal. E aí, quando chega esse ponto na história, que a governanta chega lá, aí começa a dar merda. Aí é só caída, né? Até o final do filme. Pois é, uma coisa que não é explicada no filme é que essa governanta, ela parece já meio machucada. Ela tá com o olho machucado, tá sangrando a boca, tá meio inchada. Ela chega num tipo, começa a acontecer uma tempestade foda. E daí ela aparece toda molhada e ela tá meio com a cara meio arrombada, assim. E não explica isso no filme. Não explica o porquê ela tá machucada desse jeito. Eu deduzi, quando eu vi, que seria pela alergia de pêssego, né? Porque, tipo assim, ela ficou bem ferrada pela alergia, porque eles tacaram pelo de pêssego pra caramba. Então, por ser no mesmo dia, eu deduzi que, tipo assim, não seriam, tipo, hematomas de pancada, mas sim, tipo, de inchaço, de coceira, sabe? Tipo, bagulho mais alérgico. Mas realmente não é explicado no filme, tipo, não deixa claro que é isso. O espectador tem que deduzir. Eu pensei que poderia justamente ser os agiotas que estavam buscando pelo cara e sabem que ela é casada com o cara. Pode ser também, pode ser. Poderia ter sido isso. Isso não é claro, né? Não é deixado claro o filme. Mas uma coisa que a gente não falou ainda é que o filme, ele tem tons de comédia, mas ele tem tons de drama e às vezes até terror em pequenos momentos, sabe? Então ele é um filme que, sei lá, mano, quando eu vi esse filme eu fiquei pensando, por que no Brasil não fizeram um filme brasileiro nessa pegada ainda, sabe? Isso, Alessios, isso é muito do cinema coreano. Eu até gostaria de fazer um cast algum dia com você, caso você tenha interesse de assistir mais filmes coreanos, mas eu, tipo, o pessoal que não sabe do cast, eu estudei cinema por 2 anos. Sim. E, tipo assim, chegou um ponto que a gente tinha que assistir muito filme mesmo. Sim. E chega um ponto que, tipo assim, fica tudo meio que saturado, sabe? Tipo, tipo, sempre o mesmo modelinho de filme, sempre a jornada do herói e tal. E aí um brother meu chegou e falou, assiste filme coreano. E aí eu fui pra esse mundo dos filmes coreanos, assim. Tanto é que, tipo, eu já assisti diversos filmes desse mesmo diretor, que é o Bong Joon-ho lá. Ele fez Okja, ele fez um filme que chama Memórias de um assassino, que é Memories of a Murder, ou de um assassinato, não sei. Fez também um filme que chama O Hospedeiro, que é um filme muito famoso que tem na Netflix. Enfim, sempre nos filmes coreanos, não sei se no geral, mas pelo menos no que eu assisti, é uma mistura muito louca de gênero. Eles buscam essa mistura muito louca de gênero, tipo gore, com comédia, com terror, com drama, com terror psicológico, pra buscar uma originalidade, tá ligado? E pra fugir um pouco do cinema de Hollywood. Mas eu acho que, assim, o primeiro filme coreano que chegou a esse patamar, assim, de ser reconhecido mundialmente, assim,
acho que foi o Parasite, assim, tipo, de chegar a um Oscar e tal. Tem um filme que é o Old Boy, né, que eu acho que você assistiu ou não? Nossa, esse filme é foda, sim. Esse filme é Então, demais. é outro filme coreano, é de outro diretor, que é o Sim. Park, Eu vi Park poucos filmes Chan-wook. coreanos. É, Eu vi aquele Invasão Zumbi, que foi é recentemente, muito ano bom passado. também, E eu vi o Old Boy só, e acabou. E agora o Parasite. Então, eu acho que ao mesmo patamar que o Parasite, eu acho que só o Old Boy chegou assim, e o Old Boy já é um pouco antigo. Acho que rolava, É. tipo, uma parada meio xenofóbica, assim, né, Ainda tinha esse problema. é a linguagem e tal. Mas o Parasite meio que quebrou essa barreira, assim. Então é o primeiro aí que tá no Oscar. Mas essa parada de mistura de gênero é muito louca, assim. E no Parasite não deixa de ser diferente, né? É o que você falou, Sim. tem comédia, tem drama, tem gore, né? Tem gore. Sim, tem Tem gore. terror, tem cenas, tipo assim, minimamente de terror. Um pouco. Porra, o fantasma até eu me assustei, velho. Porra, No momento mano, do fantasma. aquele cara tem uma cara bizarra demais, velho. velho. O cabelinho dele, aquela calvície dele, mano. Aquele olho esbugalhado, velho. É um bagulho muito bizarro, velho. É. Aí eles ficam dando um close, um zoom que vai se aproximando daquela dispensa escura, que é só uma porta escura. Em todos esses momentos parece que vai acontecer alguma coisa, vai te dar um susto, tá ligado? Um jumpscare. Aham. Porque eles dão um zoom ali que parece que vai dar um jumpscare a qualquer momento. Então já fica aflito. Mas voltando, mano, tem 3 pontos que eu pensei agora que são muito importantes de falar. Não é que é importante de falar nesse cast, eu considero importante de falar, que são detalhes do filme que enriquecem o filme. Pra mostrar o quanto que o filme é rico, tá ligado? Manda bala. O primeiro ponto é que o pai rico, né? O pai de família rica, ele comenta no meio de uma conversa com o pai pobre, que é motorista, falando que a governanta que eles querem demitir, ela come tanto que parece que ela come por 2 pessoas. E logo adiante no filme, ela tem realmente o marido dela escondido no cativeiro no bunker da casa, tá ligado? Ela realmente comia por 2 pessoas. Ela tinha que comprar por 2 pessoas. Só que ela mente que ela comprava comida com o dinheiro dela mesma, com o dinheiro que ela recebia da casa e tal, pra família pobre, né? Então eu acho legal esse detalhe, né? Uma referência sutil. Comia por 2 pessoas. Ele deixa algumas coisas atrás, né, pra você buscar ele deixa na frente. Coisa atrás pra você captar na frente, justamente também, qual que era outra coisa que eu queria falar? Eu queria falar antes de falar isso, velho. Mas é que assim, é legal que é construído ao longo do filme todo de mostrar que a mãe, ela é uma mulher. Ela é uma velha, você vê que é uma senhora velha, gordinha e tal. Mas ela é forte. Porque a primeira mostra. O primeiro quadro que mostra é uma imagem dela fazendo arremesso de peso, que ela era uma atleta quando era mais nova. Depois, quando a casa tá vazia, e daí os ratos... Puta, esse lance dos ratos é foda de falar, maluco. Que daí a família tá lá aproveitando, bebendo, deixando a cara do dia todo, que eles estão sozinhos na casa. Ela também arremessa peso, ela continua tendo com essa prática dela, ou pelo menos ela consegue ter essa oportunidade porque tem uma casa grande pra ela poder praticar isso. Depois tem mais uma brincadeira deles, quando tá toda a família reunida, eles estão enchendo a cara, em que o pai finge que vai dar um soco nela, que vai bater nela, e daí ela fala, você nem... Aí eles mostram que é uma brincadeira, né? Dá um plot twist ali, né? Que era só uma brincadeira entre os dois, porque ela é muito mais forte do que ele. É ela que poderia bater nele, não ao contrário, sabe? Uhum. Isso tudo... Ou seja, isso tudo é construído ao longo do filme inteiro para que lá no final ela consiga matar o cara com um espeto de churrasco. Sim. Tá ligado? Pra mostrar, tipo, não é do nada. Como é que uma mulher consegue matar o cara com uma espetada com um espeto de churrasco? Justamente por causa disso. Ela era uma atleta forte pra caralho e daí ela tem essa força pra fazer isso, entendeu? Uhum. Então não é por acaso. É muito rico isso, essa construção da personagem. Mas nessa cena em específico, Alessio, só dando uma cortada em você, mas essa cena em específico que o cara vira e meio que fica bravo com ela, né? Ele realmente fica incomodado. Tipo assim, Sim, fica. Ele fica porque ela fala. Porque, tipo assim, eles estão lá na casa, né? Que foi a parte que a gente parou da história. Que, tipo assim, eles estão lá comemorando, tomando uma e tal. E aí eles começam a se imaginar como se eles fossem os donos daquela casa. Isso. E daí a mulher manda uma e fala, tipo assim, não, mas você é o cara dessa casa aqui até o outro lá chegar. Quando o outro chegar, você volta igual barata. Igual lá na nossa casa, quando a gente acende a luz e as baratas correm. E aí, tipo assim, isso é muito importante. Ele fica muito, muito irritado. Mas aí ele meio que percebe, assim, né? Tipo, ele pega e fala, não, realmente. Então, aí que meio que vê esse plot twistzinho.
E é isso que é tão bom no filme sobre as metáforas, é simbolismo, né? Não é metáfora, é simbolismo. Tem todo esse simbolismo, né, da casa. Daí a mulher fala, quando os donos chegam e acendem a luz, nós somos que nem as baracas, nós somos as baratas que correm quando a luz acende. E daí eles realmente chegam na casa de surpresa, a família rica, volta pra casa, e daí eles começam a correr desesperados, e inclusive o pai, ele se esconde no escurinho ali, no momento propício, que é como se fosse justamente uma barata se escondendo da luz, sabe? Se escondendo no escuro da luz. É muito foda isso. Eles vão pra baixo da mesa, se escondem pra baixo da mesa, exatamente como um rato, como uma barata, assustado, tá ligado? Então tem todo esse simbolismo no filme, velho. Sim. E essa cena em específico, que eles se escondem, é uma cena que é muito desconfortável, né, velho? Tipo assim, é uma cena que eu tava assistindo, eu falei, mano, puta, velho, eu não queria estar nesse lugar, eu não queria ser essa... Eu passo uma sensação de desconforto muito foda. Pois é, e aí é bem legal. Você tava falando dos pontos de no filme ter terror e ter comédia e tal, a porra toda. Vê se não te passa ao mesmo tempo que é uma comédia, te causa uma aflição, porque eles podem ser pegos, mas é uma comédia, é muito satírico aquele momento, porque eles estão embaixo de uma mesa em que eles poderiam olhar por baixo ali e ver que eles estão ali. Só que eles não estão. Só que por ser comédia, sabe? Por ser uma situação bem de comédia, eles não olham embaixo da mesa, sabe? Não é revelado que eles estão ali escondidos embaixo da mesa. Sim, é. Então o filme, ele te dá várias camadas de sensações, de emoções que tu sente. Tu sente a aflição, tu sente um suspense, e tu sente a graça, a comédia do que tá acontecendo ali. É muito louco, velho. É muito foda como é construído o filme. Outra observação sobre essa parada deles não olharem debaixo da mesa, eu acho que também se deve, tipo assim, a uma metáfora ligada às classes sociais, tá ligado? Tipo assim, eles estão embaixo e a família tá em cima. Logo, os que estão em cima não olham os que estão pra baixo, tá ligado? Então, tipo assim, são camadas do filme, são camadas de interpretação. É tudo muito bem pensado nesse filme. O filme é muito bem pensado. Tirando a parte da criança, que eu ainda acho que é um defeito, mas o resto é muito bem pensado. O meu outro ponto é mostrar como que o pobre não respeita outro pobre, o pobre desvaloriza outro pobre. No início do filme já mostra um cara mijando lá na rua, em que eles olham aquele cara com nojo, com desdém, sabe? Enfim, né? Eles estão parcialmente... como é que posso dizer? Qual é a palavra? Putz, Guidão. Qual é que é a palavra? Repúdio. Ele tem um repúdio contra aquele cara... Aquele bêbado pobre que tá lá mijando na rua. E daí eles vão lá e jogam água no pobre. Depois aparece a governanta, pobre também, que a governanta também é pobre. E eles têm repúdio contra a governanta pobre. E tem mais uma situação de pobreza, qual que é? Eles mesmos têm esse repúdio, o pai, né? Ele tem esse nojo de si, porque ele mesmo tenta sentir o cheiro. Mas que cheiro é que eles estão falando? Que cheiro é esse que eu tenho, que parece ser nojento, sabe? Daí ele começa a sentir como se fosse um repúdio dele mesmo. E aí, claro que ao invés dele atacar a si mesmo, ele externaliza isso atacando outras pessoas. E tem mais algum pobre que aparece? Acho que tem. Eu não lembro. Tem aquela cena lá que eles estão pegando as roupas lá, que eles estão dormindo depois da enchente. Tem isso. Mas eu acho que é bem legal a forma como é abordado, porque isso é uma verdade, velho. Tem pessoas pobres que têm repúdio de outras pessoas pobres, entende? Sim. Só puxando um outro ponto, você quer continuar falando? Tem mais alguma coisa? Não, pode falar. Tá, então só puxando outro ponto nisso que você falou, da cena do que eles saem lá pra tocar água no mendigo, bater com a pedra e tal, que tá mijando, né, com o bêbado, né, não é mendigo. Isso, Isso casa um pouco com o que eu falei, que, tipo, há um crescimento até o segundo ato, né, porque, tipo assim, o bêbado, bem no começo do filme, ele vai lá mijar na casa deles, e a família não faz nada. Quem faz é o amigo, lembra? Isso, Um amigo vai lá e fica bravo. O amigo que é rico, inclusive. Isso. O amigo rico. Só que depois de uns 40 minutos de filme, 30 minutos de filme, tipo assim, eles já estão lá na casa, a família já tá toda trabalhando na casa, o bêbado vai lá de novo. E aí, eles já estão, tipo assim, se sentir, já estão mais bem... Mais influenciado, digamos assim, né? Eu acho que pela riqueza, né? Que eles conseguiram emprego e tal. Tem grana entre aspas, né? Eles continuam sendo pobres, mas pelo menos tem uma renda. Isso, mas eles se sentem assim, mais confiantes em si mesmos.
É. E aí o menino vai lá, né? Tipo assim, um menino que meio que tinha um receio de ir lá, né? Ele vai Isso. lá, pega e taca água, toca pedra. Aí o pai também vai, né? Assim, pra Exatamente. tirar. Então, já dando continuidade nisso que eu queria falar, até o segundo ato do filme, que é essa parte que a governanta entra lá no sótão e mostra o marido dela e tal, é um crescimento. Aí depois vem a queda. Nessa parte que a governanta vai lá pro sótão, mostra o marido dela e tal, a governanta ainda não sabe que é tudo uma tramóia, né? Que tá tudo armado, que eles são uma família e tal. E aí a mãe da família começa a ameaçar a governanta e fala, não, porque eu vou ligar pra polícia e tal, que isso aí não se faz. E aí já cai nessa questão do que o Alessios falou também, né? Que, tipo, que eles realmente não se respeitam. Mas, nessa mesma hora que eles estão tendo essa discussão da governanta com a mãe da família, os filhos e o pai estão escutando ali, tipo, numa escada, né? Que desce pra esse... Isso. Como que é o nome disso mesmo? Do lugar que você falou? É bunker. É, o bunker, isso. Eles estão escutando na escada do bunker. E daí, tipo, acho que o pai tropeça e aí cai a família toda. Daí a governanta pega, filma com o celular e tal. E aí, tipo assim, meio que eles ficam nessa guerra, né? Tipo, eu sei que vocês têm essa tramóia. E eu sei que você mantém o teu marido aqui. Então, tipo assim, meio que começa uma briga pra que a dona da casa, né, a família, não saiba. E aí que a merda começa a acontecer. Nessa parte que, tipo assim, tudo começa a desmoronar. Tudo que eles construíram começa a desmoronar. Lembrei que era outra parte que eu queria falar, que era o lance da pobreza. E acho que foi muito porque você falou que agora que eles têm dinheiro, eles já subiram um pouquinho na vida, apesar deles ainda estarem fudidos, vivendo na mesma casa de sempre. Agora eles se sentem mais empoderados, digamos assim, ou mais, sei lá, financeiramente, moralmente e financeiramente melhores pra jogar o balde de água no bêbado. Ao mesmo tempo que acontece isso também, o pai, ele vê aquele outro cara vivendo no cativeiro, num buraco lá no porão, e daí ele fala, como é que você consegue viver aqui? Sendo que ele vive num porão, tá ligado? A família toda vive num porão, lá embaixo da rua. Parece que ele meio que esqueceu de onde que ele vivia, qual que era a real vida dele. A real vida dele não é naquela mansão. A real vida dele era lá naquele buraco embaixo da rua. E ele questiona, como você consegue viver aqui? Como é que você consegue? Da mesma forma como você vive, entendeu? Eles começam a viver algo meio que ilusório, né? Eles acham que realmente eles são os donos da casa. Exatamente. Que eles estão no controle da situação. E até o momento eles estavam no controle da situação, né? Mas aí deu essa parada com a governanta. E aí, desse mesmo tempo que deu esse rolo, a governanta fez eles de refém, porque filmou a situação do tropeço da família, e filmou toda a família, falando, opa, e tal. Então, meio que a ficha caiu. E aí, eles ficaram ameaçando, né, a família com o celular e tal. E aí, no meio de toda essa situação, no meio dessa briga, a família vai lá, dá uma pancada na mão da mulher, tira o celular dela, aí desencadeia uma briga e tal. E nesse mesmo tempo, a família, né? A família real, dona da casa, chega. Isso. E aí eles têm que esconder essa família essa família não. A governanta e o marido dela, né? Que estão machucados, né? Que eles machucaram. No sótão, né? No bunker. O bunker. Isso, no bunker. Isso, desculpa, não é sótão. No bunker. E aí a família chega. E aí entra na parte que eles se escondem lá embaixo e tal. Tudo mais. Mas aí, essa parte que eles deixam a família lá... A família não, caramba. Vou cortar essa parte, tá? Nessa parte que eles deixam a governanta e o marido dela lá no bunker, e a governanta cai lá da escada, né? E eles amarram o cara, tipo assim, eles deixam eles numa situação bem fodida. Aí que, tipo assim, ocorre outra parada no filme, que a gente já começa a falar, não, eles foram longe demais, assim, né? Começaram a pegar pesado. E meio que bate um arrependimento nesse momento, que eles começam a dar um insight neles em que, tipo, eles tiveram que demitir uma pessoa pobre pra que eles pudessem entrar naquela família, né? Aí eles começam a ficar preocupados com as pessoas que foram demitidas. E depois eles ficam preocupados em que eles estão enganando aquela gente rica, que aquelas pessoas ricas eles viram que são pessoas boas, na verdade. E daí eles começam a bater mó bad pra eles em pensar sobre isso, né? Nesse momento, tipo assim, a bosta
foi tacado no ventilador, já espalhou tanto que a ficha começa a cair. A ficha deles começa a cair. Aí eles falam, não, o que a gente fez é errado. Tal. E aí, no final das contas, a família consegue sair da casa, né? Consegue despistar a família. Isso. E aí, quando eles voltam pra casa deles, eu acho que é uma das piores cenas do filme, assim, uma das cenas mais chocantes. Né? Que aí eles voltam, eles conseguem sair, deixam sua mãe lá na casa, né? Porque era só pra ela realmente estar lá. E aí eles vão pra casa deles, e aí eles voltam pra realidade, essa ilusão acaba. Essa ilusão que eles tinham de que tipo, eles estavam no controle, de que eles tinham aquela casa. Aí tudo ruim, porque eles percebem que eles perderam até aquilo que eles tinham. Porque ocorre uma chuva muito forte e a casa deles inunda. E aí, tipo assim, a menina entra no banheiro, aí a privada começa a jorrar a merda pra cima. Tipo assim, é uma situação muito, né, deplorável, assim. E daí, dessa parte, eles vão lá na casa deles, pegam todos os pertences deles e tal. E aí eles vão, tipo, pra um lugar comunitário, assim, que o pessoal daquele lugar, né, que eles moram, que é tipo uma comunidade ali, né, tipo, não sei se chega a ser uma periferia aquilo, não é uma periferia, né? Parece ser uma periferia coreana, né, uma coisa assim. Tipo, é um lugar que é bem baixo, né, bem abaixo da cidade, tanto que aí entra uma cena que me marcou muito no filme também, que é na hora que eles estão descendo da casa, eles descem muita escada. Eles descem escada, eles descem pelo metrô, e aí mostra de novo aquela situação, né? Que o diretor mostra que, tipo assim, eles estão lá embaixo e a família rica tá lá em cima. Essa divisão. Na verdade é uma mensagem de que eles têm que voltar lá pra baixo, né? Voltar pra realidade deles, né? Volta pra realidade de vocês que é aqui embaixo, sabe? Tanto é que tem um frame, tem um plano que é o menino. O menino, ele, tipo assim, ele meio que ele fica receoso de dar o passo pra descer o último degrau da escada. E aí a irmã dele fala, ô Kevin, tal. É Kevin, né? É Kevin. Kevin, você não vai vir e tal? E porque, tipo assim, ele percebe que aquele degrau, quando ele descer aquele degrau, ele vai voltar pra realidade dele, né? Tipo, ele vai sair daquela ilusão que ele vive e ele vai voltar pra realidade dele. Sim, aí, enfim, que é uma merda. E aí, tipo, eles veem que tudo tá acabado e tal, vão pra essa comunidade aí, que, tipo, um lugar que todo o pessoal daquele ambiente se reúne tal, pra dormir, porque alagou a casa de todo mundo. E daí, tipo assim, eles estão no fundo do poço. E aí o pai olha pro filho e fala pro filho, né? Ele fala uma parada que é muito importante, até pra interpretação da mensagem final do filme, né? Que é, não sei se você lembra, que ele fala, o filho pergunta pro pai, fala, pai, você tem algum plano agora? Porque o pai anteriormente tinha dito que tinha um plano pra acalmar os filhos, né? Porque eles ficaram desesperados pra situação. E aí o pai fala, ele fala tipo pro filho, você sabe qual é o plano que dá certo? Daí o filho tipo, meio que pergunta qual. Aí o pai fala, não existe um plano que dá certo. Todos os não planos. Planejar, né? Não planejar, todos os planos dão errado. Tudo que a gente fez até agora, a gente foi se virando, né? A gente foi seguindo a onda e foi até onde levou. Que é uma ideia de toda pessoa pobre, né? Tipo, não tem bem plano do que eu tô vivendo aqui, ganhando essa miséria que eu ganho. Tipo, que plano que eu vou ter pro futuro? O que eu vou conseguir pensar em construir pro futuro, sendo que eu não tenho essa oportunidade? Então eu não consigo. Então é melhor tu só viver um dia após o outro e não planejar nada, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Sim, e é uma parada, é uma parada que tá muito ligada àquilo que a gente falou no começo do cast, né? Que eles são muito bons em se virar, né? Nessa atuação, né? Nessa esperteza, né? Isso casa muito com essa parada. Só que o filho, ele meio que dá uma engolida nessa hora que o pai fala, né? Porque, tipo assim, ele realmente tem planos. E ele é uma pessoa que se planeja muito. E ele que fez o plano, tipo... E eles têm enchente, perdem toda a casa, mas o guri faz questão de recuperar a pedra. Aquela pedra da sorte, né? Sim, ele faz a questão de recuperar a pedra. E aí meio que quando o pai fala isso pra ele dá uma engolida, né? Porque, tipo assim, ele pede desculpas pro pai também, né? Porque ele que colocou o pai nessa situação, tipo assim, entre aspas, né? Porque todo mundo colaborou. Mas, tipo assim, ele que deu o start, né? Ele foi o primeiro integrante a entrar lá. Sim. Mas aí ele engole essa resposta do pai sobre o plano
e parece que, sei lá, tipo, eu não sei se ele concorda, se ele discorda, não dá pra ver, né? Tipo, ele fica calado. Ele acaba tendo o plano dele, né? Mas ele fica calado, né? Tipo, nessa parte. Ele meio que consente, assim. Não sei se ele consente. Ele meio que consente. Só que daí a gente já tá indo pro final do filme, em que daí ele decide levar aquela pedra de bens materiais e tal, que traz sorte. Ele quer dar de presente pra aqueles dois, pra governanta e pro marido da governanta. Mas aí acontece uma puta merda por causa disso. Né? Então, mano, tá, eu vou desenvolver e a gente volta nesse ponto, porque eu acho que é muito importante esse ponto aí que você falou agora. Eu acho que você teve uma interpretação diferente da minha também. O que é, então? Tá, eu vou só introduzir o pessoal. Tipo assim, nessa parte que eles estão lá na comunidade, eles recebem uma ligação da mãe da família e dizem que é o aniversário do menino, né? Que eles vão fazer uma festinha de aniversário pro menino. Tanto que esse também era o motivo deles terem saído da casa, né? Pra fazer um acampamento, tal, pro menino. E aí ela fala, tal, que vai ter uma festa pro menino e pede pra todo mundo da família ir, né? O pai, porque ele é o motorista, ele vai precisar fazer compras. Sim. A menina, a Jéssica, porque é a professora, né? E ela até atribui algumas coisas especiais, porque ela realmente tem essa afinidade com o menino. O Kevin, porque ele já tá de namorico com a menina, né? Que ele vira professor de inglês da menina e também meio que um namorado, né? Então a menina meio que insiste em chamar ele. E a mãe, porque a mãe tem que estar lá, né? Porque a mãe agora é a governanta da casa. E daí eles vão lá pra casa pra festa do Kevin. E pra festa do Dasson, né? O Kevin vai lá pra lá e todo mundo vai pra lá. O do gurizinho. O do gurizinho, que é o Dasson. E aí o Kevin parece que ele vai remoendo essa ideia na cabeça, né? Tipo, meu pai não tem um plano. Agora eu sei que meu pai não tem um plano. E daí ele vai com essa pedra lá, ele guarda essa pedra na bolsa e chega lá com essa pedra. E aí ele vai lá no bunker, que a governanta tá lá com o esposo dela, né? A governanta já tá, acho que desacordada, não lembro se tá morta já nesse ponto, né? E daí ele vai lá com essa pedra, né? Que o Alessios interpretou que seria para dar de presente, né? Pra família. Eu interpretei isso, Eu interpretei que ele iria lá com a pedra pra dar na cabeça dos caras, velho. Eu acho que não é isso lá, velho. Eu acho que interpretou isso? Eu não sei, eu acho que o guri não mostrou isso em momento algum, eu não pensei que Mas ele fica muito apavorado quando a pedra cai, cara. Ele fica muito... mas é que a pedra cai porque faz barulho e revela ele. Ele tava indo meio que de boa, meio quietinho ali. Então, mas por que ele teria esse medo se fosse pra dar de presente? Sendo que, tipo assim, na cabeça dele, as pessoas estariam amarradas. Porque o pai lá amarrou, né? E quem desamarrou foi a mulher, antes dela morrer, a governanta. Ela conseguiu desamarrar o marido, que o pai da família tinha amarrado. Mas na cabeça do menino, ele ainda tava amarrado. Sim, ainda tava amarrado. Então por que será que ele ficou com tanto medo? Pode ser. Não, ou um ou outro, não sei. Ou foi pra dar pra matar os dois, ou era isso, ou dar de presente. A minha interpretação era dar de presente, mas já que você interpretou isso daí, que queria dar a cabeça, porque porrada nele. Eu entendi de que, tipo assim, essa conversa com o pai dele deixou bem claro que o pai dele não tinha um plano pra resolver essa situação. Então ele tomou, e nessa cena ele também fala, não pai, pode ficar tranquilo que eu vou resolver a situação. Então, pra mim, ele ia lá pra dar um fim naquele pessoal, entendeu? Pra, tipo assim, resolver a situação. Porque se ele desse a pedra de presente, ele não iria resolver a situação. Eu duvido muito que, tipo assim, eles iam se redimir só de ganhar a pedra de presente. Pedir desculpa e tal. Eu acho que não ia rolar. Não ia rolar, tipo assim, nem ferrando. Então, pra mim, ele ia resolver a situação, tipo, matando mesmo, sabe? Dando um fim. Faz mais sentido pra ti. Isso daí mesmo, realmente. Mas aí no final acaba que o guri que acaba tomando a pedrada, né? Porque o cara tá desamarrado. O cara tá desamarrado e acaba dando uma cacetada na cabeça do guri. E eu acho muito estranho que o guri sobreviveu, velho. Porque ele toma duas, não é uma só. Ele toma duas pedradas. E tem uma cena que é foda, né? Que mostra ele tacando a pedra. E uma poça de sangue gigante, assim. Era pro guri ter morrido, certamente, velho. Porque foi uma porrada muito... Foram duas porradas muito fortes. Mas aí depois rola, né? A cirurgia dele lá. Que assim, meio que justifica, né? Isso. Tem uma cena bem legal também nessa entrada do aniversário. Que aí o pai tá guiando o carro, né? E a mulher tá com as compras. E aí a mulher tá falando no telefone, a mãe da família rica.
E aí a mãe da família rica fala, nossa, que chuva abençoada, tal, nossa, tava precisando chover mesmo. E tipo assim, a chuva lavou a casa deles, né, no dia anterior. Acabou com tudo na casa deles, né? E aí ela fala do cheiro também. Essa é uma cena muito desconfortável, porque a mãe, ela tipo assim, ela não quer ferrar com o pai, né? Porque ela não tem conhecimento, mas tipo assim, ela fala várias coisas que deixam o cara claramente incomodado, né? Porque ele sabe que é com ele sabe que aconteceu aquilo com ele. E isso resulta tudo na cena final do filme, né? A gente já tá na cena final do filme, que é quando o marido da governanta... Tipo, a governanta morreu, tá? A governanta morreu porque eles tiveram brigas e daí fizeram um lance... Fizeram uma parada que a irmã pega um monte de pêssego e joga na cara dela um monte de pêssego, assim. Então ela tem, tipo, uma overdose de alergia e acaba morrendo. E daí o cara tá ali sem nada, né? O cara vive no cativeiro o tempo todo, só dependendo da comida que a esposa dava, a governanta dava. Não tem mais nada, daí ele tá com foda-se, consegue revidar, né? Quebrar a pedra na cabeça do guri. E daí ele sai com uma faca no meio dessa festa de aniversário do Dasson e dá uma facada na guria. E daí começa uma briga, que é justamente aquela briga que eu falei que a mãe, a mãe da família, a mãe pobre da família, que é forte, ela começa a brigar com esse cara, porque ela é forte. E bem dizer o que acontece no final desse filme. A guria morre, a irmã, a bonitinha morre, o pai tá ali, não sabe o que fazer, tá loucaço, surpreso, não sabe o que fazer, daí ela acaba matando o pai rico, por causa daquele lance do cheiro. Tá ele não mata. Depois aparece no noticiário que o cara sobreviveu. Mas ele tenta matar, e ele tenta matar. Mas eu acho legal comentar comentar um pouco do que gerou, tipo, essa situação do pai matar, porque eu acho que é muito, muito da hora. Que é o quê? Que é o cheiro, né? Que ele tá com o nariz tá com o nariz tapado. Porque tá ali, todo mundo tá com aquele cheiro que o pai, ele tem vergonha de ele ter aquele cheiro. E o cara tá no cativeiro também tem. E o cara do cativeiro também tem. Todo mundo ele tem o cheiro de pobre, né? E daí quando vê o cara rico tapando o nariz e pegando a chave da Mercedes pra ir embora, ele não se aguenta e daí ele pega a faca do cara e dá uma facada no pai rico, né? Mas tem uma parada que acontece antes ainda, né? Porque, tipo assim, quando o filho, né, o menino que é o aniversariante, vê o cara do cativeiro saindo, ele já tem uma convulsão, porque remete àquela cena que ele viu um fantasma. Na verdade, ele não viu um fantasma, né? Ele viu o cara saindo do cativeiro, que era esse mesmo cara, pra comer, pra fazer alguma coisa ali na casa. E aí o menino, na mesma hora, ele já cai e ele começa a ter uma convulsão. E nisso, o pai da família pobre, ele tá olhando ali a filha dele que tinha acabado de tomar uma facada. E aí o pai, né, o pai da família rica começa a pedir a chave porque o filho dele tá tendo uma convulsão e o povo rico sai tudo correndo. E tipo assim, o pai rico ele tá pouco se importando porque tá acontecendo com a família ali, né? Tipo assim, se tomou facada, ele só quer pegar e levar o filho dele. É porque ele não sabe, né, velho? Aqueles ali são pessoas, os 4 são 4 desconhecidos. Ele não sabe que é a filha do cara que tá morrendo. Pra ele é só mais uma vítima entre várias ali naquele ataque da festa. A única coisa que ele quer é levar o filho dele convulsionando pro hospital. Ele não quer mais nada além disso, tá ligado? Mas ele meio que desfaz, né? Ele, tipo assim, ele vê que realmente a menina tomou uma facada e ela tá viva, mas ele meio que faz uma desfeita. Ok, que ele não sabe, que eles são uma família. Mas, tipo, ele fala meio que foda-se, meu filho em primeiro lugar. Não vou pegar essa guria que tomou facada, não. Vou levar só meu filho, né? Ele fez eu não sei se dá pra julgar essa situação, porque tem toda a relação do pai, né? Tipo, pai, filho. É uma situação irracional, de desespero, tu não sabe o que vai fazer. Tu tá pensando no teu filho. O cara tava pensando no filho dele só, naquele momento. Faz sentido. E aí o pai da família pobre, que é o motorista, ele pega e taca a chave, né? E a chave cai debaixo do cara que tava em cativeiro, que é o marido da governanta. E aí a hora que o pai da família rica vai pegar a chave, ele sente o cheiro, né? E aí ele tampa o nariz. E aí que é o que desencadeia a situação do pai da família do motorista, né? Pegar a faca e ir lá e cravar no peito dele. Aí depois do motorista, né, o pai da família, cravar a faca no peito do pai da outra família, ele meio que sai assim, andando, né, ele dá uma vazada,
E aí ele passa de frente da câmera que a governanta tinha cortado, né? Que é um negócio muito legal, que bate daquela parada de, tipo, ações feitas no meio do filme ocasionarem coisas futuras, né? Exatamente. Uhum. E aí ele passa e ele lembra que realmente não tem... que a câmera de segurança foi cortada, né? E aí ele passa, entra pela garagem e ele entra no bunker. E aí o pai da família, que era pra ser um fugitivo, porque ele matou, né? Ele deu uma facada, não matou. Uhum. Ele começa a viver como... Ele começa a viver no cativeiro, né? Ele vira o parasita daquela casa. E daí, aquela família que tava ali sai dali, uma nova família chega, uma família que vem de outro país, né? Acho que eles são alemães, né? Alemães, parecem ser alemães. Aí a irmã morre, né? Só fica o Kevin e a mãe. O Kevin fica muito ferrado porque ele tem que passar por uma cirurgia no cérebro e tal. E aí ele tem até uma cena meio coringa, né? Que ele começa a rir de tudo porque ele passou por uma cirurgia no cérebro. E aí mostra ele no enterro da irmã e tal, ele rindo do enterro da irmã, é um negócio bem pesado. E aí eles passam por um julgamento lá e acaba que, tipo assim, a mãe e o filho ficam numa liberdade condicional. O pai fica como desaparecido, porque ele tá lá em cativeiro, lá no bunker, mas ninguém sabe. E a filha morreu. E daí o Kevin, alguns anos depois, ele vai pra uma montanha observar a casa, né? Pra relembrar. Do monte. E daí ele vê a luz piscando. A mesma luz que o menino interpretou com código Morse, até que ele transcreveu, né? Que a gente comentou no início do cast. O que acontecia? O cara, o marido da governanta que ficava vivendo em cativeiro lá no bunker, era ele que acendia uma luz pra fingir que era uma luz de presença, sabe aquela luz presencial? Você aparece e daí a luz identifica que você tá presente e daí acende. O cara, ele meio que vivia disso, de ficar acendendo as luzes. Era a diversão dele, né? Era a diversão dele, acender a luz pra fingir que a luz era a luz de presença. E daí ele mandava, de vez em quando, uns códigos Morse pra família. Meio aleatório, assim, porque o cara era loucão. Daí ele mandava os códigos Morse, assim. Pois o pai, né, o pai pobre, continuou vivendo nesse cativeiro. E ele continuou mandando esse código Morse, não pras famílias, pros familiares que estão vivendo ali. Mas sim pra que alguém da família, que no caso o Kevin, conseguisse identificar aquele código Morse e então decifrasse no final do filme. Daí ele escreve uma carta, o cara escreveu toda uma carta em código Morse, em que o filho foi lá e decodificou toda aquela carta. Falando que ele tá bem e tal, mas que ele tá vivendo ali, que ele consegue se alimentar e tal, né? Sim, isso, exatamente. Ele fala que tipo assim, tá ok, mas eu tô aqui. Isso, E daí é interessante que no filme mostra uma parte dessa carta e o guri respondendo nessa carta, como se estivesse escrevendo uma carta pro pai, de que dizendo, eu vou ficar muito rico, um dia eu vou ficar rico, eu vou comprar essa casa e daí você vai conseguir sair desse cativeiro e ver a sua família ali vivendo naquela casa no lugar de qualquer outra família. Só que daí mostra cenas bonitas de como se o gurizão tivesse rico mesmo, tivesse conseguido comprar a casa. Só que aquilo é só uma imaginação. É só uma perspectiva do futuro que não aconteceu ainda. E que provavelmente nunca vai acontecer, porque eles são tão pobres que é muito difícil que alguém fique milionário a esse ponto de comprar essa casa. Então você vive, né? Ele tá visualizando uma coisa que não é um futuro incerto, é um futuro morto, sabe? O que ele tá imaginando. Essa é a grande discussão, né, do filme, assim, na real. Tipo assim, é o grande... Não sei se é a grande discussão, mas acho que é uma das paradas que assim mais levanta dúvidas sobre o filme. Tipo, o filme tem um final pessimista ou um final otimista? Eu acho que é um final pessimista no final. Porque é justamente isso. A última cena é depois dele ter pensado, né, projetado essa esperança dele de ficar rico e comprando a casa, é mostrando que ele ainda tá vivendo lá naquele bueiro embaixo da rua, escrevendo a carta pro pai dele. Ou seja, ele nem saiu do lugar ainda. Ele ainda tá estacionado no mesmo lugar. Entendeu? Então, tipo assim, eu não sei, porque meio que veio um pensamento na minha cabeça do tipo, obviamente, existe a situação de tipo, é muito incerto, é um futuro muito incerto, a gente não sabe se ele realmente vai conseguir comprar aquela casa. Provavelmente não, né? Porque... na minha cabeça pessimista é muito difícil. Porque assim, cara, ele foi
ele foi acusado de um assassinato lá. A família foi meio que foi solta, mas isso fica como antecedente criminal. E a gente sabe que na Coreia isso é ainda pior do que no Brasil ou qualquer outro país, né, ocidental. Então, para ele conseguir entrar numa faculdade, se formar, trabalhar, ficar rico e comprar aquela casa, é muito difícil que isso realmente aconteça. Ou mesmo que aconteça, vai ser 30 anos depois e o pai dele já não tá mais vivo, tá ligado? Sim. É isso que eu queria dizer. Realmente, tipo, fica essa parada, né? Mas aí, tipo assim, o que me remoeu bastante na cabeça da segunda vez que eu assisti, a primeira vez que eu assisti, eu realmente achei que, tipo assim, eu falei, já era, tipo, pra mim o filme tinha deixado claro de que não ia rolar, sabe? Mas assistindo por uma segunda vez e reparando em todos os detalhes, de tipo assim, de como ele é a única pessoa da família que faz planos, que é o que eu citei no começo do cast. Sim. Da caminhada dele com a pedra, né? Que rola esse sentimento dele pela pedra, né? Ele realmente abraça aquilo, daquela saúde financeira pra família. Ele começa a correr atrás do dinheiro, tal. E aí no final do filme, depois ele ter conseguido a condicional, ele pega e taca a pedra no rio, tipo assim, eu não vou mais, sabe? Tipo, isso aqui não deu certo. Eu corri atrás do dinheiro e o dinheiro correu atrás de mim. Eu tentei ir pelo caminho mais rápido, sabe? Então, assim, vendo por uma segunda vez, eu acho que, assim, existe mesmo que uma chance mínima de um final otimista, né? Tipo assim, dele ter conseguido. Por essa personalidade dele, por ele ser, tipo, a única pessoa da família que tem essa vontade de planejar, de sonhar, de correr atrás das paradas. Tipo assim, ele não é uma pessoa que tá desiludido com a situação, apesar de ele ter passado por diversas situações, tipo assim, ter passado por esse inferno lá, de ter cometido diversos crimes e tal. Tipo assim, ele ainda não tá desiludido, sabe? Então, assim, eu acho que existe uma chance, tipo, de o final do filme ser otimista também, sabe? É óbvio que fica a interpretar, tipo, o diretor não deixa a resposta, né? Tipo assim, deu certo, não deu certo, ele conseguiu recuperar a casa, ele conseguiu ver o pai dele, morar lá na casa, tipo assim, não tem nenhuma resposta pronta, né? Mas eu acho que dentro do filme ele dá pistas pra que seja minimamente possível de que ele consiga, sabe? Apesar de toda a situação. Apesar de eu também achar que seja muito improvável de que ele consiga. Pois é. E nota pra ti no final, assim, do filme? Eu dou um 9.9 de 10 pra ti. Eu dou um 9.5. Eu dou 9.7 pelos 3 defeitos que eu enxergo no filme. Tá, eu dou um 9.5 porque... Eu não sei. Aquela coisa, aquelas 2 coisas da criança lá, que eu acho que é inútil. Podia cortar as cenas da criança, dele codificar o código Morse da lâmpada e dele falar que eles têm o mesmo cheiro. E também tem uma terceira situação em que a gente já tinha visto que a câmera ela tava cortada. Então não precisava mostrar de novo que a câmera tava cortada. Tipo, você não é inteligente o suficiente pra perceber que já tava cortada? Entende? A gente não precisava mostrar mais uma vez. É uma justificativa pro espectador, né? Então eu tiro 3 pontos aí, 9.7 e 10, tá ligado? Eu dou 9.5 porque, sei lá, 10 é... 10 é pra ser muito perfeito, tá ligado? 10 é muito, tipo... Eu acho que eu não vou dar 10 pra nada, sabe? Eu acho que, tipo, 9.5 é a minha nota máxima, de qualquer forma. Mas é isso, Guinão. Você quer encerrar? Vamos encerrar, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse cast. E eu particularmente gostei muito de fazer. Eu acho que ficou bastante rico, né, Alessio? Acho que a gente falou bastante. Eu acho que sim, velho. A gente falou... O que deixou passar alguma coisa? Eu acho difícil. Eu acho que não passou nada. Tipo assim, eu acho que a gente conversou tudo que tinha pra ser conversado mesmo, sabe? Achei muito da hora mesmo. Comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram Parasita, se vocês tiveram interpretações diferentes das nossas aqui. Vamos discutir aí nos comentários, é muito legal. Esse filme é um filme muito rico, é um filme que cabe diversas interpretações em diversas cenas do filme. Então vamos discutir aí. Na descrição, como de praxe, vai ter as nossas redes sociais, as redes sociais do Alessio, caso você queira encontrar ele, o canal dele, né? O Twitter, Facebook. Vai ter as minhas redes sociais também, para caso você queira entrar em contato comigo lá pelo Twitter pra gente trocar uma ideia. E vai ter as plataformas do podcast, YouTube, SoundCloud e talvez já tenha o Spotify. A gente não sabe ainda se esse cast já vai ser lançado no Spotify, mas
caso você queira esse cast no Spotify, fique tranquilo que uma hora vai ter. Então é isso, nos vemos no próximo embarque da Taberna Intergaláctica e tchau! Um abraço, falou!